abençoe em nome de Jesus. Chegando na tua casa, na minha casa. Semana da Bíblia. Estudo Bíblico Vida Cristã, Semana da Bíblia. Que bênção, hein? Maravilhoso. Você está assistindo, você está acompanhando. Quer dizer que Deus vai te abençoar. Não porque você está assistindo, você está acompanhando, mas você vai aprender muitas coisas que Deus quer falar contigo e comigo. Falando mais um tema abençoado. Jesus. Jesus é lindo, maravilhoso, Pai da eternidade. Nós ontem falamos a parte promessa. E da promessa, hoje exatamente estava ali orando no WhatsApp. Deixa eu te falar o seguinte, meu irmão, se você acompanha aí, quiser pegar no WhatsApp para estar ouvindo a mensagem da manhã e a oração, é muito abençoada. É uma palavra edificante para a nossa fé. Vamos lá, vamos sem mais demora. João, capítulo de número 1, versículo 1. Imaginou que bênção é? Tudo foi feito por Jesus. Ele estava no dia da criação. Ele estava no dia que estava tudo constituindo. Mas você imagina, estava sendo construído tudo. Nós sabemos que o mundo onde Jesus vive, aonde Deus, Jeová, Jireh, Rafá, está o mundo celestial, mundo espiritual, aonde nós não podemos mover as nossas mãos. E lá estava Jesus, preparando tudo, criar um lindo jardim com variedades de frutas, com consciência de que o pecado poderia frustrar. Mas você imagina se Jesus frustrou? Você imagina se Deus frustrou contra o homem? Não. Deus só disse: se tu comeres da árvore do bem e do mal, da ciência, certamente tu morrerás. Deus é lindo. Eu quero que você deixe aí seu joinha, faz um comentário do que você está ouvindo. Jesus, ele pega, simplesmente entra com a promessa: pisará o homem na cabeça da serpente, mas a serpente ferirá o seu calcanhar. O que quer dizer isso? A serpente ferirá o seu calcanhar? Quando a serpente ferirá os eleitos do Senhor Jesus, com promessa. Quem é os eleitos de Jesus? Veio Pedro, João, Mateus e os demais que eu não lembro o nome. Mas ao que nos diz depois da promessa cumprida, que estava se cumprindo na verdade, de João capítulo número 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Ele era o que falava, ele era o que anunciava, ele era o que criava através da palavra, que haja luz. E viu que a luz era boa, se separou a luz das trevas. A luz era dia e as trevas era noite. E este Jesus maravilhoso continuou. E o verbo estava com Deus. Ele estava com Deus, ele estava vendo tudo e ajudando tudo na criação, nos mínimos detalhes. E o verbo era Deus. Ele estava o quê? Ligado com Deus, ele era o próprio Deus.
Mas então você quer dizer para mim que existe três deuses? Não, existe um Deus único, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque não é simplesmente só a Trindade Santa, é a própria santidade santa. Oh, glória a Deus, aleluia. E ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio, tudo estava sendo criado, tudo estava sendo preparado para que eu e você se manifestasse um dia em nascimento, porque havia uma proposta. Quando ali Adão deixou que se fosse levado pelo pecado ali, foi levado pelo pecado, houve o que? A intervenção de Jesus. Satanás pensou: eu estou vitorioso, eu venci Deus, eu venci Jesus. O Yeshua, oh glória, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Quero te dizer o seguinte, meu irmão, minha irmã. Quando o Santo de Israel estava sendo preparado, muitas vezes, eu creio que Deus falou para ele: meu filho, não faça, não vá. No Salmo de número, se eu não estou enganado, acho que é de número 2, fala-se sobre o ataque contra Jesus, mas a vitória que ele venceu sobre o pecado. E que nós aprendemos que nós necessitamos de Jesus. E o livro de João fala muito de Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele. Eu acho errado aqui o ele na Bíblia ser um ele pequenininho, o e pequeno. E sem ele nada do que foi feito se fez. Não tem sentido. Tudo que ele fez, toda a proposta de Jesus que ele fez, foi o que? Para trazer a salvação. E quando o pecado sobreabundou, Deus entrou em Sodoma e Gomorra e pôs fogo. Deus entrou com o dilúvio e destruiu a primeira criação. Então vemos um Deus maravilhoso, um Deus justo. Se Ele criou nós com excelência para ser bons, ser amorosos, ser apegados uns aos outros, porque muitas das vezes desviamos o caminho. Desviamos o caminho porque não conhecemos a presença de Deus e o seu poder e sua força. Quando nós caímos em pecado, irmãos, quando eu falo nós, eu falo colocando eu. Nós esquecemos que o próprio Deus se fez homem para que o que? Nós aprendesse de quão humildade e quão amor Ele tem conosco. Não existe mais ninguém nesse mundo que nos ama como Deus. A nossa família pode ter amor, as nossas esposas, mas o amor de Deus supera o de todos eles. Porque antes Ele estava, depois Ele era e Ele continuou eternamente. Para terminar, eu quero entrar aqui no versículo 5. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Agora é na hora que começa a semana da Bíblia. Ontem foi só uma introdução. Hoje começa realmente a semana da Bíblia. Por quê? Porque nós vamos falar de Jesus e vamos falar da luz que é Jesus. A luz resplandeceu o mundo. Na onde havia trevas, Jesus trouxe a tua luz. E aceitaram a luz? Não. Porque as suas obras eram más. Porque as suas obras eram da carne, as suas obras não eram do Espírito, as suas obras não eram para engrandecer o nome de Deus, mas engrandecer a si mesmo, para que os homens soubessem: eu sou e você não é. E essa não é a proposta do Senhor Jesus. Ele é, Ele será e Ele sempre foi. O que nós somos?
a imagem e a semelhança dele. Para que nós viemos ser igual, temos que diminuir para que ele cresça em nós. Amém?